vamos dar início aos estudos da noite de hoje. Hoje está a cargo do estudo da Carla, vai fazer o capítulo 7 do livro Caminho, Verdade e Vida, depois da Rosana, capítulo 8. Então nós vamos convidar o Carlinhos para fazer a prece inicial, aí depois da prece as nossas irmãs podem começar o estudo. Caso esse microfone, eu vou deixar os dois ligados, falhar um, eu vou usar o outro. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui neste lar que nos acolhe, buscando o entendimento com as esferas superiores, a luz bendita que se faça em cada coração, sedento de amor, de bondade, das necessidades de cada um, para que possamos, entender e compreender um pouco melhor o ideal de Jesus. Ele está junto de nós, conosco, nos auxiliando todos os dias. Esse lar, um pontinho de luz, um oásisinho que vai descedentar a nossa sede, sede de conhecimento, de entendimento, para prosseguirmos na jornada junto aos queridos e amados membros que aqui se fazem. E, agradecendo a oportunidade, vamos dizer-te, Pai nosso que estás nos céus. E assim seja. Vamos iniciando nossos trabalhos de hoje com a presença de Deus, do Mestre querido Jesus. E assim seja. Boa noite a todos. O capítulo do Caminho, Verdade e Vida de hoje vai ser o capítulo 7, intitulado Tudo Novo. Paulo começa: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dentre todos os ensinamentos de Jesus, um dos mais preciosos foi de colocar dentro de nós todos os ensinamentos que ele veio nos ensinar para que a gente consiga obter a nossa evolução espiritual. Para falar sobre essa passagem hoje, eu escolhi um pedacinho que eu acho que faz jus a ela, que é a parábola que Jesus cita em não colocais vinho novo em odres velhos. Significa a incompatibilidade entre os dois. Odres, no caso, eram vasilhas, potes de barro que se colocavam o vinho. Quando o vinho fermentava dentro
novo dentro de um odres velho, ele causava uma pressão. E isso fazia com que ambos se perdessem, porque o odres ele estouraria. Então, na verdade, o vinho novo, ele representa os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Os odres velhos significa aquela resistência que a gente tem, que a gente carrega em se abrir para o novo, mediante ao tempo, mediante aos ensinamentos de Jesus. E significa as mentalidades antigas, a dificuldade em adaptar-se ao novo. E a fermentação do vinho vem significando a capacidade de expansão. Nós precisamos suportar o processo se quisermos evoluir. Então, se a gente continuar endurecido e no passar do tempo, a gente não abre espaço para a gente conseguir evoluir. E isso se faz necessário. Tudo que aconteceu lá atrás, a gente já vê que a gente vem evoluindo gradualmente. Né? E por isso, ainda voltando um pouquinho, em Mateus capítulo 7, capítulo 9, versículo 17, ele conclui que, ao contrário, coloca-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservarão. Então, o caminho de Cristo, gente, é muito amplo. São muitas reencarnações buscando uma melhoria, um desenvolvimento melhor, buscando sermos melhores. Né? E entre esses acertos, os erros, que a gente continue sempre a viver em Cristo. Por mais difícil que seja, os percalços da vida, os problemas, a gente tem que parar e analisar que tudo que passou de ruim passou. A gente não tem que ficar martirizando, remoendo, a gente não tem que pagar tudo na mesma moeda, porque fulano fez isso, vai. Não, esquece. Deixa levar, a gente tem que manter a alma leve. A gente tem que compreender que um comportamento assim a gente teria lá atrás, em muitos séculos passados. Então, a gente tem que abrir o coração e restaurar essa transformação entre nós. Essa restauração é todos os dias. Ela é conquistada, ela é feita por cada decisão que a gente toma no dia a dia. Né? Quando Cristo fala, que é aqui no capítulo, ele diz, e ele deixa bem claro sobre isso, né, na mensagem, quando ele estava preso na cruz, ele passou a mensagem nítida de que ele não era a favor da violência, né? Pois essa atitude, como a que tiveram com ele, ela nos leva a más inclinações. Né? Então, cada situação difícil que a gente tenha que resolver, busquemos a oração. A oração é o caminho para a gente ter essa abertura de ideias, de como saber passar por aquele problema, por aquela situação de uma maneira mais fácil. Né? Então eu deixo uma reflexão para vocês. Sempre que tiverem algum problema, que seja difícil, seja uma coisa que você não vai sair, você fala, meu Deus, o que eu faço? Né? A gente pensa no seguinte, se não pergunta, meu Deus, o que eu faço? A gente tenta inverter um pouquinho e pensa e fala assim, o que faria Jesus em meu lugar? Então, a cada situação difícil, a cada problema, cada coisa, pergunta o que Jesus faria em meu lugar. Abre um leque na cabeça da gente, aquilo
fica muito mais fácil você resolver. E essa ligação com o alto que a oração nos permite, ela é uma intimidade que a gente tem com Cristo. Ela é uma intimidade que a gente tem com Jesus. E isso a gente tem que refinar cada vez mais. Jesus sabe tudo de nós, o Cristo sabe tudo de nós. Mas a gente tem que falar com Ele. O que a gente acha, o que a gente sente, o que a gente tem dúvidas, o que está apertando o nosso coração, o que a gente tem que. O que a gente não sabe, que às vezes a gente quer uma resposta. Então, por isso que é necessário a gente abrir os olhos para a oração, abrir os olhos para ter Jesus no nosso coração, abrir os olhos e limpar as mágoas, os sentimentos de remorso, rancor e os vícios. Nada disso é necessário se a gente quer evoluir. Vamos limpar o coração. Vamos limpar. Se aquilo está te martirizando, está te apertando, esquece. Dias melhores virão, as oportunidades virão. Peça a Deus que não, eu vou conseguir esquecer isso, vou buscar uma melhora, buscar o diferente, de uma maneira positiva. Então, a mudança nossa, ela é pautada na paciência e na tolerância. São duas coisas que a gente tem que ter. E duas coisas que na maioria dos dias nos faltam: tolerância para com os outros e paciência nas nossas atitudes diárias. Então, para que a gente seja novas criaturas, a gente tem que começar a ter esse filtro, esse entendimento. E quando a gente olha para trás, na outra reflexão, se vocês olharem na vida de vocês, vocês mudaram? Pense isso em vocês. Se vocês, nos seus pensamentos, falam, não, eu mudei, se dê por contente, porque isso é maravilhoso. Quanto mais o tempo passa, quando a gente olha para trás, quando a gente já não se reconhece mais, é porque a gente deixou muitas coisas ruins. Já passamos mais um degrau, já subimos mais um degrauzinho na escada da vida. E isso é sinônimo de evolução. E foi o que eu falei, o que passou, passou. Tudo que te machuca o coração, esqueça. Esqueça. Certifique-se de que os erros não se repitam, para que vocês consigam buscar a paz no coração. Assim, em outra passagem no Evangelho de Marcos, ele cita a mesma coisa da parábola de Jesus. Ele cita sobre não colocar remendos novos em vestes velhas. A gente não está falando de remendo nem de roupas. A gente está falando da incompatibilidade. Que esse exemplo traz para a gente, o contexto desse exemplo, dessa passagem no Evangelho de Marcos, faz com que a gente se adapte à vida ao Evangelho. O Evangelho tem que se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptar ao Evangelho. A gente tem que nos abrir para o melhor que a gente possa receber da espiritualidade. E nisso, buscando sempre a iluminação e, consequentemente, emanando a luz do Evangelho. E nunca se esqueçam, em Cristo tudo deve ser renovado. Quem carrega isso no coração vive o amor
ele pratica o amor com o próximo, consigo mesmo e principalmente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, a minha reflexão de hoje é essa: que a gente consiga usar o primeiro, o caminho do bem, do que é bom, para as boas situações, mesmo o mundo estando tão caótico como a gente vê. A gente tem sempre que ter olhos bons para ver o que é positivo, o que é bom para ser vivido. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz assim que me impactou, que eu vou levar a frase dele para a minha vida. Ele teve os membros amputados, os braços e as pernas. E no final da entrevista dele, ele falou uma frase que eu quero que vocês guardem no coração. Ele disse assim, a gratidão é o combustível para manter a alma leve. Então, para fechar todo o meu estudo de hoje, que se fez novo, que estar aqui também é uma novidade para mim, que eu nunca falei antes, mas eu quero que vocês reflitam e lembrem-se. Gratidão, amor ao próximo, nunca é demais. Agradeçam tudo que vocês puderem. Agradeçam, dê graças. A pia está cheia de louça, graças a Deus, tem comida na mesa. Ao abrir os olhos, abrir a tampa de uma pasta de dente pela manhã, ver um animal feliz. A gente leva o pensamento nessas pequenas coisas e isso deixa o coração da gente muito mais leve. Muito mais leve mesmo. Então, assim, o meu convite hoje para vocês é abrirem o novo e ter gratidão por tudo e por todos. E assim eu me despeço de vocês. Desculpem por alguma coisa. Eu espero ter contribuído um pouquinho na noite de hoje com o capítulo 7 para vocês. E agora eu vou dar espaço para a Rô, que vai fazer a continuação no capítulo 8, e que o Senhor possa continuar nos envolvendo, nos amparando. E uma boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite. Novamente. Boa noite. Eu falei boa noite para todo mundo, praticamente. Então, boa noite novamente. Como a Carla falou, no WhatsApp, né? Como a Carla falou, esse livro, né, Caminho, Verdade e Vida, eu vou falar agora sobre o capítulo 8. Esse livro é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, de estudá-lo em casa, ele traz reflexões muito importantes. São mensagens curtinhas, né? E que vale a pena a gente ler pelo menos uma por dia, refletir, né? Com certeza vai fazer uma grande diferença no nosso dia a dia. Então, o capítulo 8, ele vai trazer questões referentes à humildade, à paciência, à tolerância com o outro, à empatia, né? São questões importantes aqui que estão elencadas no nosso capítulo. O nome do capítulo, Jesus veio. Nada mais, né, importante do que isso, vamos dizer. Tá? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz
imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Então, muitas vezes nós ouvimos companheiros, falando da dificuldade do trabalho da seara evangélica pela ausência do preparo dos companheiros, das pessoas que estão ali, trazendo a questão do desconhecimento, dos outros que estão participando do trabalho. E isso não é verdade, porque a cada um de nós é dado a possibilidade da gente ir buscar e se desenvolver, não só com relação à doutrina em si, ao conhecimento evangélico, mas principalmente da nossa elaboração espiritual, do nosso burilamento, da nossa reforma íntima, como a Carla falou, a nossa mudança. Então, isso é um conjunto. Então, não é só a capacidade, o conhecimento com relação às questões evangélicas, e sim também ao nosso preparo espiritual. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quando Cristo esteve aqui junto de nós, Ele trabalhou ali só com pessoas, altamente, com envergadura moral e conhecimento? Não. Agora, se Jesus, com toda a sua iluminação, com toda a sua capacidade espiritual, fosse deixar que a sua energia se espalhasse, ia ofuscar os outros, de tanta luz, de tanta iluminação de Jesus. Mas o que ele fez? Como diz aqui em cima, ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele se fez menor. Para quê? Para que os outros não se sentissem inferiores. Então, o que Emmanuel vem aqui nos auxiliar a termos aí essa reflexão? Que nós, cada um de nós tem a nossa capacidade, a nossa facilidade, o nosso conhecimento, E o que a gente tem que fazer? Auxiliar o outro para que ele também adquira esse conhecimento que nós temos, para que ele também consiga estar de uma forma que ele possa trazer também, porque todos nós temos conteúdos, pode ser conteúdos diferentes, sim, mas todos nós somos seres bons. Quando a gente se predispõe a trabalhar em nome de Jesus, isso mostra o quê? Que nós temos ali, dentro de nós, aquela sementinha que foi plantada. Então, cabe a cada um de nós estar buscando, estarmos próximos dos colegas, até para estimular que todo mundo possa se desenvolver também, Então, aqui traz que Jesus fez a missão dele no meio de pessoas diferentes. E as pessoas ali não eram com grandes conhecimentos, se a gente for pensar na questão intelectual, nem na moral. Quantos e quantos que trabalhavam com Jesus, que tinham uma moral mais ou menos assim, não muito estruturada, e nem por isso Jesus deixou de trabalhar com esses irmãos. Pelo contrário, estimulou e trouxe cada um deles para se renovar, para buscar a reforma íntima, Não podíamos ir ter como Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz. Ou seja, para que ele pudesse trabalhar com a gente, ele precisou diminuir a luz dele, para não ofuscar e deixar, que a gente não consiga. E
a lição da humildade. Nós não conhecemos aqui na terra, que tenha passado pela terra, algum espírito com tanta envergadura quanto ele. E o quanto ele foi humilde, né, de estar aqui entre nós, como nós, com toda a sua grandeza, todo o seu preparo, né? A gente pode pensar até na parábola dos talentos, que a gente já falou sobre isso algumas sextas-feiras atrás. Cada um de nós tem o nosso potencial, tem o nosso talento, né? E Jesus sabia estimular isso em cada um. Ele percebia o potencial e, ao invés, né, de tantos outros que a gente vê que negligencia, que traz ali, nossa, que corrige, que julga, Jesus nunca fez isso. O posicionamento de Jesus sempre foi muito diferente, né? Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou a culminância do Cristo. Nunca houve alguém que chegasse perto da luz e da energia dele, né? No entanto, o que a gente sabe de Jesus? Né? Da passagem dele aqui na terra. Que exemplo que Jesus nos deixou? Jesus sentando-se à mesa com os pecadores. Jesus também buscando, né, se dirigindo fraternalmente às meretrizes. Jesus morreu, faleceu entre ladrões, ali na cruz. E nós nunca soubemos de que Jesus tivesse julgado qualquer um deles. Ele se colocou no lugar do outro, ele teve empatia para entender, porque ele sabia que nós somos falíveis. Estamos predestinados a sermos espíritos de grandeza, mas estamos a caminho, né, para a gente conseguir chegar até lá. E o que ele fala, né? O Emmanuel traz aqui para a gente refletir. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele. Olha que generosidade. Se você tem um amigo, um colega, um companheiro que não consegue compreender as questões que, de repente, para a gente possa ser um pouco mais fácil, pelo nosso trabalho, até pelo nosso coração, vamos dizer assim, pelo nosso entendimento. Se de repente o irmão não consegue, vamos chegar até ele. Vamos tentar entender o porquê disso, sem julgamento, né? E aí ele fala: se teu irmão não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, que você já conseguiu, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação de ambos. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender melhor a dificuldade dele, a dor dele. E aí a gente não julga. Por que a gente não julga? Porque a gente parou e se colocou no lugar do outro e entendeu que aquela posição ali é difícil, né? Então, quando a gente tenta chegar até o outro, fica muito mais fácil, até para a gente se relacionar entre as pessoas. Recorda a demonstração do Mestre. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, estando no mundo como um filho sem berço, ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Jesus, com todo o potencial dele, ele poderia ter vindo, né, numa posição, vamos dizer assim, de glamour, de mais sucesso, vamos dizer, né, de um berço rico. E a gente sabe que não foi assim. Jesus veio de uma forma simples, né, num berço simples. Nós sabemos como foi que Jesus nasceu.
né? A situação ali no manjedouro, tudo o que aconteceu com Jesus. E ele aceitou vir nessa situação para mostrar o conhecimento, para nos salvar. Porque o exemplo que ele dava em todas as passagens, o que ficou, é para a gente se reformar, para a gente mudar, para a gente se repensar enquanto pessoas. Porque a gente sabe também que o nosso irmão, ele vai chegar um momento que ele vai estar preparado para isso, para pensar, para agir, ele vai estar preparado, mas tem no momento certo. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, vamos dizer assim, né? Temos uma luta aqui, tá? Então, Emmanuel vem trazer para a gente algumas reflexões. Os principais ensinamentos desse capítulo: humildade e serviço. Porque Jesus se torna servo é uma lição fundamental de humildade. Então, Jesus trouxe a questão da humildade. A aproximação dos necessitados. Jesus veio junto a pecadores, meretrizes e ladrões. Por quê? Porque somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Outra reflexão: não esperar a perfeição do outro. A gente se acha, a gente olha o outro, vê os defeitos e a gente acaba achando que nós somos melhores. Então, não esperar a perfeição do outro, porque nós também não somos. Né? E o princípio do aniquilamento. Jesus se restringiu para que ele pudesse, né, estar entre nós e que a gente não se sentisse tão inferior. E a importância do serviço. Porque Jesus demonstrou a importância de lavar os pés dos apóstolos. Quando ele tem essa atitude, ele está mostrando o quê? Que o trabalho é para todos. E todo tipo de trabalho. Porque nós não somos melhores que ninguém. E se nós estamos aqui, é para a gente fazer diferença na vida do outro. É para a gente auxiliar o outro, porque a gente está se auxiliando também. Trabalhar o nosso orgulho, burilar todos esses pensamentos que nos levam ao homem velho e não a renovação que a Carla falou agora há pouco. Então fica aí para nós a reflexão de fazermos realmente aquilo que Jesus nos convidou: sermos humildes, tolerantes, pacientes uns com os outros, né? E procurando fazer o melhor que a gente puder, que a gente possa colocar a cabecinha no travesseiro toda noite e falar: hoje eu consegui ser melhor do que ontem. Esse é o caminho. Se Deus quiser, vamos conseguir, né? Boa noite. Vamos dar silêncio, né? Vamos passar as atividades de paz, para encerrar as atividades, né?